Olha como ele é safado, esse cachorro. Deita no pé da pessoa e fica pedindo carinho. Eu poderia começar esse vídeo dizendo que Everything I Know About Love é só mais um álbum, ou só mais uma coleção de músicas bonitas, mas não é. Esse disco é quase um pedaço da minha alma. É um álbum que fala do que a gente sente, mas que nunca consegue colocar em palavras, sabe? Tem uma mistura de sentimentos e ao mesmo tempo aquele tipo de sentimento que é como se fosse uma vontade de se entregar mesmo sem ter nenhuma garantia. Uma coisa que eu nunca escondi foi que o principal objetivo de ter criado esse canal aqui foi pra falar sobre coisas que eu gosto. Coisas que literalmente estão na minha cabeça o tempo todo, mas eu nunca consegui ter a oportunidade de falar com ninguém. É como se eu nunca encontrasse ninguém com os mesmos gostos, com as mesmas ideias. E daí eu resolvi um dia gravar um vídeo do Gorillaz, que aliás deu muito certo, 45 mil views. Muito obrigado de verdade, mudou a minha vida. E daí eu meio que só continuei. Sempre quando eu tenho alguma inspiração sobre algo, quando eu quero falar sobre algo, eu vou lá, escrevo um roteiro, gravo um vídeo e ele vai pro YouTube. E há pouco tempo atrás eu tava reescutando, não sei, esse álbum por inteiro. E, velho, é outro bagulho. É literalmente eu falei, caramba, tá, isso aqui tem que virar um vídeo pra esse canal urgentemente. Eu preciso falar e me expressar sobre isso, sobre essa artista maravilhosa e sobre esse álbum que literalmente muda a minha vida. Hoje eu quero destrinchar cada música dele com você. Não só falar do som ou da letra, mas compartilhar porque cada faixa parece ter sido escrita pra mim, pra você e pra todos nós. Pra quem já sentiu que o amor é uma coisa difícil demais de se entender. Mas, antes desse vídeo começar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Gabriel, mas você pode me chamar de Biel, Bibo, Gabi ou como você preferir. E esse aqui é o meu canal. E já de início, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder notificação. Por favor, comenta aí embaixo, eu adoro ler todos vocês. E o mais importante, compartilha esse vídeo com seus amigos. Fez isso? Então vamos nessa. A Laufey tem uma coisa que não dá pra fingir. É aquela voz. Aquela voz que parece que tá contando um segredo pra você. Uma história. Algo a mais. Uma voz que sentiu muito, mas que nunca gritou por isso. Pra você que não conhece a Laufey, ela nasceu na Islândia. Ela tem mãe chinesa e estudou música. E quando você junta tudo isso, o resultado é inesquecível. É um som que mistura jazz antigo, poesia e aquele toque de melancolia que a gente só entende quando escuta com o olho aberto e com o coração aberto. Everything I Know About Love é o primeiro álbum dela. E esse é um dos motivos que fazem com que ele seja tão especial. Porque é como se ela estivesse abrindo pra gente o próprio diário pessoal dela e simplesmente falando, olha, eu escrevi isso aqui e eu quero compartilhar com você. De verdade. E ela simplesmente compartilhou toda a vulnerabilidade, todo o toque, todo o amor que ela sente pelo mundo e por todos nesse diário. E eu, que já ouvi muita música e bota muita música nisso, posso dizer que poucos álbuns soam tão verdadeiros assim. Fragile é um soco no estômago muito, muito forte. É um puta de um grito silencioso. A Laufey canta como quem pede pra não ser deixada de lado, pra não ser vista só como alguém frágil. E eu entendo, eu sei como é querer esconder o que a gente sente. Ao mesmo tempo que a música é simples, a voz dela é quase um sussurro. E a letra parece uma confissão muito real pra quem tá escutando ela. É como se ela dissesse pra gente, eu sou assim. E tá tudo bem ser assim. Eu sempre me pego voltando pra essa faixa de vez em quando eu tô ouvindo alguma música dela pra me lembrar que tá tudo bem não ser forte o tempo todo. E tá tudo bem ser você mesmo. É uma faixa muito poderosa. E de abertura de um álbum, sinceramente, com aquela voz, é algo absurdo. Essa música é a maior representação de um sonho acordado que eu vou poder ter em toda a minha vida. Você já teve aquela sensação, aquele sentimento de quando você vê alguma pessoa na rua, no ônibus, enquanto você tá andando pro trabalho, quando você tá indo pra escola, e você vê aquela pessoa, e você tem, tipo, uma conexão estranha, sabe? Como se fosse um sentimento, tipo, caramba, eu quero conhecer essa pessoa, ela é muito bonita. Então, Beautiful Stranger é exatamente sobre isso. A Laufey canta essa magia com uma doçura tão delicada que parece tão fácil você se perder nisso junto com ela. Só que o problema é que esse sonho às vezes se torna um pesadelo. Porque a gente sabe, a gente vê essa pessoa, mas a gente nunca vai ter a coragem de chegar lá e conversar com ela, conhecer ela, tentar algo a mais. Esses amores prévios, infelizmente, nunca vão se passar de histórias que a gente vai inventar o tempo todo pra fingir da solidão. E isso é tão humano que dói ouvir. Essa música, ela é triste e ao mesmo tempo tão satisfatória. Eu não sei o porquê. Talvez os arranjos, talvez a própria voz da Laufey, é algo que, de novo,
só ela consegue fazer. O piano dessa música é um negócio de maluco. É inesquecível em um nível que, tipo assim, poucos pianos da modernidade ficaram tanto tempo na minha cabeça como o dessa música. Eu acho que se eu pudesse definir Valentine com uma única palavra, seria esperança. É a primeira vez no álbum que a gente vê uma Laufey um pouquinho mais solta, como se ela estivesse falando, ok, eu vou me entregar, mas eu vou aos poucos. E esse aqui é como se fosse o segundo passo, como se ela estivesse chegando, ok, eu dei o primeiro, e agora esse segundo aqui vai ser um pouquinho mais arriscado. E aí você vê um pouco de mais alegria, você vê um pouquinho de influência em bossa nova na Laufey. E você vê como ela faz isso com maestria, mas uma maestria que poucos conseguem fazer. E de verdade, essa música aqui pode ser representada de diversas formas. Pode ser um soco no estômago, pode ser triste, pode ser alegre, mas uma coisa é certa, você vai sair dessa música tocado. E ela vai te fazer pensar por muito tempo. Aqui, a Laufey vira uma espécie de cronista do amor. Ela começa a falar tudo que o amor pode causar na vida de uma pessoa, e o que principalmente causou na vida dela. E às vezes, temos que admitir, o amor pode não ser só coisa boa. Ele pode te despedaçar, te derrubar, te isolar, deixar você tão pra baixo que pode acabar com tudo. E mesmo assim, a gente ainda corre atrás dele, como se ele fosse a única coisa que importasse pra gente. Como se tudo que a gente buscasse fosse um amor. A voz dela nessa música tem uma suavidade tão poderosa que fica contrastando com toda a mensagem. É um negócio de novo, outro mundo. Ela pega influências e ela transforma em algo novo, como se não fosse nada, como se pra ela fosse simples. E daí a gente vê, ela não tá mais só dando pequenos passos, ela tá andando com muita coragem a partir de agora. E sério, essa música, novamente, te deixa tão tocado e faz você pensar tanto, que é só ouvindo que você finalmente entende o significado. Porque pra outra pessoa explicar, é bem difícil. Dear Soulmate é uma das maiores cartas abertas que eu já ouvi dos últimos anos. Uma música que fala sobre alguém que talvez nem exista ou que vai demorar muito pra chegar, mas que a gente espera, que a gente imagina e que a gente deseja muito. É quase como se a Laufey estivesse tentando encontrar algum tipo de esperança no vazio. É como se ela estivesse mostrando pra gente, olha, a esperança é algo, e eu tô aqui mostrando a minha pra vocês. E de novo, a voz dessa mulher aqui fica completamente hipnotizante. É nesse momento que ela começa a dar uns passos mais largos, e tá quase correndo e se entregando pra gente. Essa música é uma homenagem sutil e muito linda ao Chet Baker. A Laufey aqui quer ser aquele tipo de pessoa que começa a amar com identidade própria, sabe? Com a própria marca, com seus próprios trejeitos. É como se ela estivesse indo quase pra correria. Mas antes, ela tem que ter certeza que o que ela vai conseguir entregar pra gente é algo muito prazeroso. O sax suave, o ritmo lento, tudo nessa música é perfeitamente colocado nos mínimos detalhes, pra fazer você ficar tocado, ficar arrepiado, sentir alguma coisa e ter aquele sentimento que ela quer entregar pra você. Você só não pode dar algo pra ela, ela tem que retribuir também. Isso é uma coisa que o amor ensina pra gente. São duas pessoas, ou mais, tentando ser retribuídas, tentando ser ouvidas, tentando ser amadas. E isso tudo se conecta com essa luta interna que esse álbum representa. É pura poesia. Finalmente, a gente chegou no coração do disco. Aqui, a Laufey canta sobre tudo que aprendeu e tudo que não aprendeu sobre o amor. E ela finalmente corre pros nossos braços. E ela se entrega. E meus amigos, que entrega, que performance. É uma das reflexões mais profundas e mais honestas em uma música que eu já vi sobre o amor. Ela fala que o amor é confuso, complicado e que no fim, a gente realmente não consegue viver sem ele. É como se a Laufey finalmente chegasse no página do diário onde ela mostrou tudo que era mais pessoal pra gente. E ela tá detalhando, detalhe por detalhe, e mostrando pra gente entender, pra gente saber o que é o amor na visão dela. E a gente, no fundo, só vai lá e se entrega junto. A gente retribui. Porque quem nunca se sentiu confuso com amor, não é mesmo? E é aqui, depois de se entregar, depois de completamente fazer tudo isso pela gente, ela chega no seu ápice. Falling Behind não é só a minha música favorita desse disco, mas a minha música favorita de toda a discografia da Laufey. É uma música que, literalmente, eu ouvi e eu falei, ok, é a música que eu mais me identifico. Não tenho o que fazer. Falling Behind fala sobre aquele sentimento de você estar ficando pra trás, como se o mundo todo estivesse avançando, mas você
tivesse ali, sabe? Paradinho. E aí eu pensei, depois da Laufey ter corrido pra gente, se entregado pra gente, ela podia esperar. Ela ficou ali com a gente. E essa música reflete muito isso. Enquanto o mundo tá girando, enquanto tá todo mundo indo, você tá pra trás. E de vez em quando, tá tudo bem. Não tem nenhum problema ficar pra trás. Eu aprendi isso com essa música. Primeira vez que eu ouvi, eu chorei que nem um bebê. Na segunda vez que eu ouvi, eu me arrepiei muito. E na terceira em diante, eu só consegui aproveitar aquele ritmo maravilhoso, aquele instrumental perfeito e aquela voz que nunca mais saiu da minha cabeça. Essa música é literalmente perfeita. Essa música tem um tom de ironia que eu amo. Ela fala sobre encontros e desencontros que a gente tem sobre essa vida maluca que a gente vive no amor. É quase uma conversa com o passado, com aquelas pessoas que a gente não conseguiu segurar, seja por X motivos. Eu acho que nesse momento que a Laufey, ela olhou pra gente, depois de correr, depois de entregar tudo e falar, tá bom, vamos só olhar pro passado mais uma última vez e seguir em frente. E caramba, ela fez isso com maestria de novo. Essa música tem uma melodia tão maravilhosa e não saiu da minha cabeça por tanto tempo. É simplesmente impecável. Aqui a gente vê que a Laufey só quer algo simples. Dançar com alguém. E caramba, quem nunca só quis isso? Parece algo simples e bobo. Mas caramba, dividir uma dança com alguém é algo tão apaixonante, tão uma representação bonita do que é o amor. Você já tiver essa vontade de simplesmente chegar a alguém e falar, e aí, vamos dançar? Seja uma música romântica, uma música alegre, seja dividir esse momento com alguém. Quem nunca sentiu isso, estando apaixonado. E caramba, essa música tem uma melodia tão agitante, tão bonita, que faz com que você só queira dançar. Ou pelo menos, se imaginar dançando com aquela pessoa. É lindo, maravilhoso, e uma coisa que só a Laufey consegue fazer. Então, ela fez o seu álbum, com maestria, de um jeito poético e cíclico. Ela simplesmente canta sobre nunca ter estado apaixonada antes em toda a sua vida. É uma conclusão poética e muito triste ao mesmo tempo. Ela simplesmente admite. Ela tá esperando há muito tempo por algo que nunca chegou. E sério, quem nunca se sentiu desse jeito? Quem nunca falou, eu realmente já amei alguém na vida? Ou fui amado? E essa música é um ciclo se fechando. Ela começa com um começo com uma fragilidade muito absurda, como a primeira música do álbum, e daí ela vai até o final de tudo, mostrando eu nunca estive apaixonada antes. E isso é muito poético para um álbum que se chama Tudo Que Eu Sei Sobre o Amor. Porque como você vai saber tudo sobre o amor, sendo que você nunca teve apaixonado na sua vida? Ou foi amada? E isso me lembra que o amor não tem prazo. Que cada um sente no momento que tem que chegar. E de vez em quando, sentir isso é normal. E tá tudo bem. Uma conclusão pra isso tudo é que simplesmente tá tudo bem não saber o que é amor. E tá tudo bem saber o que é amor. Eu acho que Everything I Know About Love é um álbum cíclico. Ele vai continuar por muito tempo. Diversas fases da sua vida. Você pode ouvir esse álbum com 11 anos de idade, com 15 anos, 20, 30, 40, 50. Não importa, esse álbum vai continuar com você. Cada faixa desse álbum vai te fazer pensar e repensar sobre algo da sua vida, seja amorosa ou não. A Laufey me fez lembrar que ainda vale a pena amar. Mesmo quando dói, mesmo quando termina, e mesmo quando a gente fica se perguntando se vai dar certo outra vez. Porque o amor continua sendo uma das experiências mais bonitas e mais prazerosas e mais lindas que a gente vai poder viver em toda a nossa vida. E ouvir esse álbum é como revisitar cada uma dessas fases com mais delicadeza, com mais essência e principalmente com mais presença. Talvez por isso esse vídeo exista. Porque, de algum jeito, eu tinha que agradecer, dar forma àquilo que eu senti e dividir isso com vocês. Se você chegou até aqui, eu agradeço demais, de verdade. Me ouvir falando talvez não seja fácil ou talvez seja até interessante. Depende do ponto de vista. Depende da sua fase. E sério, se você já ouviu esse álbum, comenta aí embaixo a sua faixa favorita. Eu quero muito conversar com você e trocar ideia, pra dividir isso. E se você não viu, por favor, pega um fone de ouvido, fica num lugar calminho, fecha os olhos e escuta faixa por faixa. Eu prometo que você não vai se arrepender. Bom, e é isso, cambada. Isso era tudo que eu tinha pra falar hoje e pra dividir com vocês. Eu agradeço demais, novamente, vocês terem me ouvido até aqui. E até a próxima.